a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Claro, na rua São Pedro 514. Importante sempre consultar nossos atendentes e sempre, é claro, tem promoção excelente para você. Hoje estou retornando aí com um parceiro que já há cerca de um ano e pouco esteve aqui, mas por um motivo muito especial. Nós estamos em pleno Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado e o nosso convidado é o Pedro Andrés, nosso Pedro do Nono Mil, Pedro da Brasela, e o Pedro que tem uma participação muito grande aí no desenvolvimento da gastronomia de Gramado das últimas décadas, né, Pedro? Então, é um prazer te receber novamente aqui, Pedro. Boa noite, Luia. Esse é um assunto bem legal para se comentar e temos muita história para relembrar, né? Porque a gastronomia, na vida da gente, é tudo, né? Que, é verdade. Quando tu viaja, tu já pensa em onde é que eu vou almoçar, onde é que eu vou jantar e tal. Eu acho que é uma pauta bem legal para se tratar. É isso aí. Pedro, vamos... Aqui, claro que está fugindo um pouco da característica do programa, que é passar para falar da história. Tu já esteve aqui, mas só para não deixar passar, né? Nós temos o seu Avelino, a dona Cecília Andrés, e que criava, entre outras coisas, criavam porcos, né? Isso. E família grande. Então vamos começar por ali. Como é que era o cardápio da família Andrés no passado, no tempo que a gente era criança, Luia, e tinha cabelo? É verdade. E era magro. Aliás, só lembrando que a família Andrés até hoje mora aqui na Piratini, quase em frente a Cascatu Narciso, que aliás era a propriedade da família. Ali começou tudo, né? Isso aí. Mas tu imagina uma mesa de 14 lugares, né? Onde a minha mãe era uma excelente cozinheira e tal, e tinha que ser, né, para alimentar tantos filhos, né? E ali usava muita criatividade, né? Fazer 2 fornadas de pão, cada fornada, 14, 15 pães, fazer aquela fornada no fogão, no forno a lenha. E aquilo era uma tradição e para manter, né? A polenta era todo dia, Luia, todo dia. Pois é, deixa eu te perguntar, curiosidade, porque a gente tem na cabeça nossa sim. Que polenta é coisa de italiano. Sim. O Andrés, em tese, é mais alemão do que italiano. Não, Andrés é italiano. Andrés é italiano. Tá, a minha mãe que era alemã. Tá, a minha mãe era alemã. Mãe que era alemã. O Andrés é italiano. Apesar de que o meu pai e minha mãe, o pai também falava italiano, mas quando ele conheceu a mãe, segundo ele praticamente não falava nada em alemão. Aí, por isso sempre se entenderam bem, né? Um xingava o outro, não sabia que estava. A tua mãe que era alemã. A minha mãe era alemã. Eu tinha comigo. A minha mãe era prima do José Scholl. O homem que criou o hino de Gramado. O padre José Scholl, o Viribaldo Scholl, nós somos coroinha deles, né? Qual deles que nós somos? Do Viribaldo. O José era um pouco mais do outro Depois tempo. Nós temos que contar as histórias do Jeep do também. Viribaldo. Isso. Malu, e assim, eu me lembro muito bem que naquela época, como era uma família grande, na época não tinha energia, não tinha nada, então era comum carnear porco, vaca, e se dividia isso com a vizinhança, porque era muita coisa para tu guardar e sem ter espaço físico. E o básico que hoje se vende muito, no Nordeste vende muito isso, era carne de lata, né? Tu carneava um porco, um boi, derretia a banha, dava uma pré-fritada, botava aquilo dentro de um tonel lá e deixava ali para comer durante 4, 5 meses, né? E aquele outro vizinho lá, quando carneava, devolvia lá uma paleta, uma perna, uma costela, enfim. Era uma troca de cortesia, entre aspas, né? Para tu sempre ter carne fresca, né? Claro.
Mas, era bem Pedro, legal. dentro da comida, tu falou Sim, polenta e tal. Aham. O que era, assim, aquela comida que tu esperava? O que tu esperava, nem vou te dizer, mas aquilo que a gente mais, assim, não via a hora de chegar, era o jantar da noite. Porque como eu sempre tinha polenta, Sim. então era polenta sempre na linha, depois era bastrolada, Certo. daí a gente usava de noite ou era polenta cortadinha e leite morno em cima. É a sopa né? de polenta A sopa que eu de falava, polenta. a minha avó ou a fazia. sopa de pão. Tá. Né? E o que é o bacana é o seguinte: fim de tarde a mãe ia tirar o leite já vinha quente da vaca e não se perdia tempo. Era direto dali para o prato, já com a polenta meio aquecida, e era a nossa janta. Mas quando tinha a polenta, o pão de milho, que na época sempre era pão de milho, com o leite e botava um pouquinho de café por cima e um açúcar, aquilo ficava um sopão para de noite, meu Deus do céu. Tu sabe que a minha avó, adorava a avó Ermelinda, a mãe do meu pai, que era mazote, então, ela adorava café, então ela sempre tinha embaixo da pia, ela era zeladora do colégio, mas em casa ela sempre tinha um bule com café frio. E ela passava o dia, aquilo era tipo um refresco para ela. Mas na sopa de pão com leite, ela botava café. Botava um pouquinho de café. Ficava muito bom, um pouquinho de café. Então ficava um gostinho, enquanto açúcar e tal. E assim, e na mesa, eu me lembro até hoje aquela mesa está lá no nono, tinha aquela mesa era grandona e tinha 2 gavetas. E aquilo tinha uma razão muito simples para ter aquelas gavetas lá. Então o pai e a mãe, especialmente os dois, sempre tinha na casa um queijo, um salame para comer. E quando vinha alguma visita, abria a gaveta, escondia o queijo e o salame. Não, porque era coisa, não era coisa para estar esnovando, né? Escondia dentro da gaveta e aí só tinha botar banha com açúcar no pão, era comum, né? Mas isso é coisa mais de alemão, né? Não, isso aí italiano também? Não tinha outra coisa, Luiz. O pai, por exemplo, de manhã levantava, fumava o crioulo dele, e a primeira coisa que ele fazia era já cortar um pedacinho de toicinho, botava em cima da chapa do fogão, já vinha a polenta, já deixava ali também, enquanto iam conversando, tomando chimarrão, daqui a pouco a polenta estava quente, abria a polenta no meio, uma fatia de queijo, os pedacinhos de toicinho no meio, e depois café com grapa e deu, vamos capinar. Né? Era o dia. Isso aí. Mas beleza. Mas Pedro, era assim, né? falou antes da carne da banha, né? Conservada. Sabe que voltou, né? Em Minas, o pessoal voltando muito comercializa isso. muito, voltando né? muito isso. Eu acho que eles chamam Mas, Luiz, eu vou te dizer uma coisa. Carne de lata? Carne de lata. Vou te dizer uma coisa. Entre tu usar, primeiro lugar que porco, tu não consegue botar no freezer por mais de 30 dias. Ele fica rançoso. Ele não é legal botar a linha de porco no freezer. Se tu pegares, e a carne de porco, se tu botar na lata, ela sempre está fresquinha. Tá? Eu ainda já disse para mim mesmo que eu quero voltar a fazer de vez em quando um teste, até para mostrar para as pessoas que é qualidade. Mas essas coisas estão voltando na gastronomia. Tem muita coisa que está se buscando. Os próprios chefes de cozinha estão começando a usar isso. Pois eu ganhei uma comitiva aí de uma cidade mineira, me fugiu. Eu acho que é Itabirito, uma coisa assim. E aí eles deram de presente. E aí eu fiz. Latinha, exatamente, fecha, uma latinha. Não, e coisa de. Não, boa. Fechado tecnicamente. Não, sim. Não jeito, claro, não. Sim. E é interessante porque aquilo tu praticamente põe direto. Porque já está a banha junto. Até, claro, nem dá para botar toda a banha, porque é muita banha, né? Muita banha, e a carne já está cozida. Porque isso me chamou a atenção. E assim, Luia, para quem gosta de cozinha como eu gosto, eu, por exemplo, não sei cozinhar sem ser com banha. Eu não cozinho com óleo disso, óleo aquilo. Eu só uso banha. Antigamente dizia que a banha não era saudável. Hoje se recomenda. Né? Então, aos poucos as coisas estão voltando. Mas, Pedro, vamos voltar lá, então. Vamos voltar um pouco subindo da linha Ávila. Quando assim, tu começou a circular mais pela cidade, lógico, tu já vinha para estudar e tal. O que tu lembra de gastronomia em Gramado lá nos anos 60 e 60 e 70? Luiz, assim, eu saí da roça em 68. Né?
eu disse para meu pai, juro que na roça eu não trabalho mais. E joguei a enxada para o lado e vim embora. Certo. Como diz o outro, lavei os pés e vim para a cidade. E à procura de emprego. E meu primeiro emprego e tal, foi lá no tempo da VEIMEC e tal. Mas depois eu trabalhei num escritório, e lá onde é que hoje é o Il Piacere. Tá. E em cima era o escritório, e embaixo o Mazotti tinha a churrascaria. Sim. E ali eu negociei com ele, em vez de até na linha A, que era longe, né, eu almoçava com ele por troca de serviço. Então nós comíamos rapidamente às 11h30 e nós íamos para o salão de trabalho de garçom. Ah, né? trabalhava. E aí começou minha ligação com a área da gastronomia. Né? E ali era espeto corrido ou era diferente? Era espeto corrido, panelão. E é que nem hoje ou era um pouco diferente? O que o... A forma de servir, o que serviu? Não, a forma de espeto corrido mais tradicional naquela época, né? Então, lógico, não tinha aquela variedade de cortes como tem hoje. Sim. Era costela e o resto era resto. Sim. Talvez a picanha, mas o normal era carne espetada e vamos que vamos. Né? E no início ainda era espeto de madeira. Né? Depois entrou para inox e tal. Mas era uma coisa assim bem... E o cupim fora, era muito usado. Fora a churrascaria ali, ali o panelão, sim. conhecido. Tinha o napolitano. Tinha o que tu lembra mais? O napolitano, no tempo, me lembro muito, o napolitano era muito famoso, no tempo da Ortopé. Eu já estava na Ortopé, e acho que cada 15 dias, na sexta-feira, o grupo da parte administrativa ia fazer uma janta no napolitano. Né? E ali... era o que mais tinha de chique Gramado em termos de gastronomia. Certo. O napolitano tinha uns cortes legais, ali uns pratos. Seu Romildo Bazan, Dona Iracema. Isso. E depois tinha aqui na Borges, no final da Borges, ali o churrascaria do Vermelho. Não, é o Gercia Bertolucci. Isso. Vera Cruz. O Vera Cruz ali. Aliás, o Vera Cruz tem um assunto bacana, Luiz. Eu pesquisando tempos atrás, como é que começou a taxa de serviço. Né? Aliás, como é que começou o pagamento de propina para os guias, como é que chamam? Comissão. As comissões de guia. Comissão para guia. Aí o Vermelho lá tinha ali, o Gersi tinha ali, recebia grupo de vez em quando e tal, e dava de brinde para o motorista um garrafão de vinho, um garrafão de suco. Né? E daqui a um pouco as coisas começaram a movimentar em Gramado, e a coisa começava a apertar. E aí surgiu que lá na avenida, lá, acho que era a churrascaria Bela Vista, que era do Praver, né? Sim. E o na área que é do BAC. Eu acho que o Bert que administrava lá, o 10%, alguma coisa assim. Tinha o Sérgio, que a gente chamava de 10%. Isso. E aí o que ele fez? Eles queriam buscar movimento, começavam a ir nesses motoristas, e o cara lhe dava um garrafão de suco, de vinho. Certo. Ele começou a dar dinheiro. E aí começou a briga da comissão. Tu vê isso, né? E ali começou, naquela época, então o comissionamento. Né? Pros guias. Isso nós estamos falando lá de 1900. Claro, que é uma coisa hoje normal. Normal. Né? Mas na época... Hoje é mais diretamente com a empresa e tal. Sim. Já vem mas a comissão é normal, né? Então, tipo, nós falamos aqui da churrascaria Bela Vista, acho que pouca gente lembra. Aí tinha o Paulinho, que tinha um restaurante maravilhoso, o Melara. O Três Reis, não. O Melara, ali, o Três Reis era muito famoso. O Três Reis. Eu peguei o Três Reis de chão batido aí. E era o Walter Sempé. Isso. Aí. E aí o Luiz, da esquina, o Luiz Roldo, né, que era outra casa. Que é a esquina do Serra Azul, ali, a Borges de Paredes Hortência. Isso. E aí tinha os dois cafés, né? E tinha um restaurante bem tradicional que era do Broilho. Do Sérgio. Em cima da cooperativa lá. Você lembra? Ali na Salgado Filho, em cima da cooperativa. Irmão do Sérgio Broilho. Irmão do Sérgio. E ali tinha também um restaurante bem legal. Eu acho que era um dos... E o Steinhaus, depois, mais tarde, também veio, né? Mas bem mais depois. O Steinhaus é onde é o Galeta Itália hoje. Isso. Mas, Pedro, e ali também tinha algumas lancherias da época. Sim, das Hortências, que era muito famosa. Do Roger, o Dinda, que era bem famoso aqui também, né? Tinha aquela, acho que é 2001, na esquina da Salgado Filho ali, que era do... Acho que era do Lancheria 2000. Sim. Ali, eu não recordo quem que era aquela... Aquilo ali era do Macarini, de Caxias. Ele era cunhado do Antônio Mazotti, baleiro. Isso aí, perfeito. Isso, acho que era Valdir. É verdade. Aí depois tinha também, assim, que era uma comida...
nós ainda pegamos mais o final, tinha ali o Sartori, né? O Sartori. Que agora a família voltou. Depois tinha o escuro de frente do ortopé, depois mais tarde. Depois veio lá em cima o Tizotti, perto do Hospital do Érico. Também tinha também tinha um restaurante ali. Cláudio. Pai do Claudião, Do Claudião. E assim, cara, nós tivemos uma evolução muito legal dentro da gastronomia. Depois, quando começou na década de 80, eu acho que foi onde que as coisas começaram a crescer um pouco. Aí veio os cafés, aí veio o galeto, aí o... Pizzaria também, aí né? A pizzaria, eu acho que a primeira de Gramado, acho que foi do pai do Julinho, acho que foi. Não tinha eu não sei se tinha uma outra. Do Cavicchione. Do Cavicchione, sim. E tinha a Everest. Tinha Everest, que era no centro, que é o pai do Vanderlei Ecker, que era na praça, aqui na praça, né? Isso aí. E aí o louco do Clécio Gobi foi buscar o tal do fondue, né? Que aquilo ali. Mas sabe uma loucura, que do fondue tem a história. Até o Gobi vai ser homenageado agora no Festival de Turismo. Merecido. Vai ser o troféu Silva Zorzanello. A Câmara aprovou que é um dos homenageados, porque completou o ano passado 50 anos do fondue. A conversa, sabe que eu nunca perguntei para o Clécio. Tem que fazer um programa com ele. Esse merece pois fazer. Tem que fazer. Tu sabe que o que eu ouvi é que ele tinha um restaurante, era chefe de cozinha em Novo Hamburgo. Sim. E aí parece que o seu Horst, que era o interventor aqui, convidou ele para vir para cá. E, casualmente, o Santo Hubertus, que foi aonde ele começou. Era do Schlipper. Isso. Que já estava com aquele estilo bávaro e foi prefeito de Canela depois. E aí a história é que mais ou menos ele veio a convite para cá. Porque ele tinha um restaurante ali naquele calçadão que tinha na Novo Hamburgo. Não sei se tu lembra aquele calçadão. Sim. Eu me lembro ali porque ele tinha... Acho que é Pedro Adams o nome da eu não me recordo. E ali, naquele calçadão, ele tinha um restaurante. Eu sei que a gente ia de vez em quando para Novo Hamburgo para almoçar no tal do bifão, que era uma coisa maluca, e aproveitar fazer a barba, porque eles usavam uns panos quente, úmido. Era um negócio. Brincadeira, né? Fim de semana para namorar tinha que estar lisinho, né? Certo. E eu me lembro do Clécio Gobi em Novo Hamburgo. Eu não lembro dele lá, mas eu lembro dessa história. E realmente, não te cortei aí, mas a partir do Clécio, ele foi muito importante na mudança da cultura, né, Pedro? E ali teve o fondue, que foi surgir. E o Café Colonial. Café Colonial. O que tu lembra do Café Colonial? O Café Colonial, me lembro muito bem da Tia Nilda, que eu acho que foi o primeiro, alguns tem o Bela Vista e Tia Nilda, mas falam que antes dela tinha não, tinha o Recreio do Chá. Recreio do Chá. Mas não sei se dá para comparar e tal. Mas a Tia Nilda foi aonde iniciou tudo, né, Luia? E depois veio Bela Vista e tal. E eu estava comentando hoje de meio-dia, no almoço da turma da Brasel, a gente começou a comentar sobre o que Gramado hoje, como é que Gramado ele é conhecido. Aí diz a executiva da Brasel, que é o Fundi. Digo, olha, a última que eu li, que eu ouvi de pesquisa, Gramado, em termos de gastronomia, ele é conhecido ainda como Café Colonial. Eu ia te comentar. É muito forte. Tu sabe? É muito forte. O Fundi não é tão... Lógico, é muito procurado. Sim. Mas em termos de comprar a ideia de Gramado, é o Mas Café tu Colonial. sabe, Pedro, que é importante ter levantado isso aí. Eu, até por funções, como ex-secretário de turismo, mesmo pela atividade atual minha, outras, eu participei e participo de feiras e de encontro e workshop ainda agora há poucos dias na Argentina, Uruguai, interior, o nosso pessoal. E aí eu vou te dizer, realmente... A gente levava o Café Colonial sempre mas como sabe referência. que, aliás, temos que lembrar nosso querido amigo Coelho, que foi que começou a levar para o Brasil o Café Colonial. Não, esse fazia um trabalho. Exatamente. Acho que até hoje ele faz, né? Continua. Ele sempre está com o cartãozinho no bolso sempre, né? Ele continua. Ele já está se apresentando. E aí o pessoal realmente sempre coloca o Café Colonial. E aí tem uma explicação. Só lembrando, já foi um café, tem ainda a Foz lá, na linha nova, que tem o Café da Nona. Da Nona lá, né? Mas assim, Pedro, o que é isso? Isso tem muito a ver
com uma coisa que é a nível mundial, a própria Organização Mundial do Turismo fala, que é o turismo de experiência. Então, se tu for ver, o fondue hoje tem por tudo. Sim. Certo? Claro que aqui em Gramado é muito conhecido. O churrasco, o grelhado tem por tudo. Massa temos por tudo. Perfeito. Então, o que é um diferencial para as pessoas? Um café colonial. É verdade. Porque tu vai em São Paulo, será que tem um café colonial? Da capital? Não. Eu vou te dizer assim. Com as nossas características. Não. O café colonial, eu até te digo assim, ó, e assim a gente pode entrar em um monte de outros também. O café colonial, ele já foi senhor café quando não se competia com quantidade e com qualidade. Não. Aí claro. chegou uma época, eu não me recordo quem é que foi o café que disse, eu estou com 180 variedades. Cara, aí foge um pouco. E nós, na gastronomia, hoje, temos que voltar olhar um pouco para isso. Porque não adianta tu pegar. Por exemplo, fundir, eu defendo isso, nada contra o fundir. Eu, por exemplo, na casa de fundir de carne, eu não vejo cozinha, não vejo fundo de panela, eu não vejo nada. É uma coisa muito prática. Claro, mas é muito procurada, as pessoas gostam. É um show e tal. Eu sempre digo, tu vai para uma casa de fundir com uma expectativa e hoje temos excelentes casas de fundir. Maravilhoso. Tem para todos os gostos. Né? Mas o fundir é uma coisa que ainda o café ganha muito em termos de divulgação. Não, eu falo do café pelo seguinte, por que eu digo que é uma experiência? Porque realmente, eu usei São Paulo como exemplo, pode usar o Rio, pode usar até Porto Alegre. O café colonial não é uma coisa que eles encontram, pode até ter uma padaria, que São Paulo são maravilhosas, tal, outros lugares, mas o café colonial é uma coisa que arte, né, aqui começou aqui por Moro Roy, dois irmãos e tal, veio Nova Petrópolis e tal, mas na verdade aquilo enche os olhos. É um grelhado. Quer ver uma coisa? Tu vai pegar, por exemplo, vamos pegar uma cuca. Sim. Pega uma cuca que foi feito ontem, que está fria, e pega uma cuca que saiu do forno agora. Sim. Então, uma diferença. Então, ela tem seu valor. É a experiência. Aí tem uma experiência gastronômica, entende? E, lógico, experiência em termos de. E isso aí também, que eu estava conversando, da Organização Mundial do Turismo, precisamente depois da pandemia, ela colocou algumas mudanças no hábito do turista. Uhum. Uma delas é viajar em família, que realmente aumentou. Percurso até 700 quilômetros de carro, que exatamente é aquela coisa de família. Ou viajar com amigos, tá? Natureza e experiências. Então, a verdade é o seguinte, o cara chega aqui, tu pega um café colonial, é uma experiência, para a grande maioria, nunca viram. E aí entra uma coisa que tu tem um conhecimento profundo. Quando o teu sogro começou a trazer o galeto. O galeto primo canto. Então, o primo canto, quantos anos? 40? 43 esse ano. 43 anos. Também, ele hoje já tem pipocante sim, no Brasil, sim. Mas não deixou de mas tu ser sabe por uma muito peculiaridade tempo no galeto? uma experiência. Tu sabe um detalhe do galeto? Sabe qual é que é o único prato tipicamente gaúcho? Qual é que é? Tipicamente gaúcho. Não, a gente fala em churrasco, né? Que não é, né? Não sei. Isso já veio da Argentina. Isso já veio da Argentina. Sim, não é o gaúcho gosta de fazer churrasco, é outra coisa. Claro. Mas o único prato tipicamente gaúcha mesmo é o galeto. Eu não sabia. É o galeto. Que esse foi uma coisa que foi criada. Como é que é a história do galeto? Quando vieram os imigrantes italianos, eles já faziam lá a polenta e tal, até por necessidade, porque a polenta era coisa, numa época de pobre, né? Porque era o que tinha, né? Sim. E quando vieram para o Brasil, os imigrantes, um morava a 10 quilômetros do outro, 5 quilômetros, sei lá, da família, ali, os amigos, e volta e meia eles se reuniam. Né? E quando se reuniam, o dono lá ia matar uma sabiá, um tico-tico, sei lá, ia caçar, fazia a tal de polenta, né? A salada era o tal de pissacão, que é o radite de mato, e assim aquilo ali era o almoço. E um belo dia, o filho veio sem avisar o velho, o pai, com os filhos dele, vou almoçar lá no nono hoje, e não avisou. Aí o que aconteceu? Chegou lá na casa do nono, o nono ficou apavorado, porque não tinha caçado, né? Não tinha quase nada, só tinha tal de polenta, né? E aí ele olhou para o lado e viu uma choca. E os pintinhos desse tamanho. Pegou, matou os pintos, ali surgiu o galeto. Que coisa, né? Que origem triste. Uma origem triste, mas é a nossa realidade. Aí um dia, batendo um papo com o Ricardo Pessim, e o vô do Ricardo
foi o primeiro galeto comercial, foi ele que começou a fazer no hotel em Caxias, comercialmente. Qual é o pai da dona Irma? Do pai do Almeres. O seu Almeres foi açougueiro, me falaram. Até pode ser. Mas daí eu sei que eu, o Ricardo... o Ricardo começou a falar sobre... E aí, tu vê, as coisas são exatamente uma coisa que tu vai... E muitas vezes te passa pela... Da onde é que veio, como começou e tal, né? Pois é, mas o galeto, até interessante, assim, provavelmente o Fernando, a Terezinha, deve ter contado como é que começou. Eles resolveram trazer ali foi assim, ó. Porque só fazendo um parênteses... Sim. Porque até ali, nós falamos antes, tinha 4, 5 churrascarias em Gramado. Não tinha nada. Então, como é que surgiu a ideia do galeto, né? Foi um caso novo. Sim, aí foi assim, o Fernandinho, meu sogro, se aposentou, e se aposentou cedo naquela época, né? E começou a encher o saco em casa, só tá enchendo o saco da sogra. E aí ela disse para ele, escuta, vai inventar uma coisa que não dá assim, não é muito novo para ficar parado. E aí ele foi desabafar com o cunhado dele, o Ivo Benetti. E o Ivo Benetti viajava muito e tal. E, de certo, ali, por causa da Pecinho, o Luciano, eles viajavam muito para Caxias. Diz ele, Fernando, eu tenho um lugar para te mostrar que eu acho que é uma ideia boa para ti. Vamos lá em Caxias. Daí foram lá no Lavendima. Lavendima, é isso aí. Aí foram lá e tal, e o Fernando se encantou. E aí batendo papo lá com o cara, e o cara, o dono, que é não me recordo mais sobre o sobrenome dele, era aqui de Gramado, é primo dele, por sinal. E aí ele se encontrou, aí como era mais coisa de parentesco, veio embora, veio para casa. E aí comentou com a minha sogra em casa. Escuta, assim, diz a minha sogra, mas Deus santo, Fernando, tu não sabe fritar um ovo, mas tu quer botar um restaurante. Tu imaginar o Fernando cozinhando. Daí dizer, mas eu estou contando contigo. A ideia é minha. E aí, cara, aí foi, né? Foram na Aurora, foram ver mais algumas coisas, e acabou surgindo dali a ideia e começou pequenininho lá no Recreio do Chá, só o almoço, porque o café da manhã e a janta não podia, porque era comprometido, então era só almoço, com uns 4, 5 mesinhas, né? E ali surgiu a ideia e foi crescendo. Embora. E é interessante porque o acompanhamento, são poucos pratos. A salada, o radite... Só para ter uma ideia, no início era o galeto, era um tipo de só o espaguete com molho de miúdos, a maionese e o radite. Não tinha sopa, não tinha nada. Tá? E aí começou os vinhos... aí começou a vir a provocação do frio, o capelete. Aí se botou o capelete. Aí começou a vir os argentinos. Pam, pam, pam. Aí entrou o pão. E depois o resto do mercado começou a exigir, né? Mais uma massa, mais uma massa. Mas na época era rápido. Era só assim, uma massa. Uma salada. Não, era só aquilo ali e deu. Não tinha. Era uma coisa prática. Né? E tinha... Mas o segredo do galeto é o tempero. O tempero é tudo, viu? O tempero, né? o tamanho do galeto, a idade do galeto, a criação. Eu tive problema, por exemplo, numa época quando o galeto era criado com ração de peixe. Né? Sabe que na Inglaterra é muito comum. Aí te deixa o gosto. Eu tive problema, por exemplo, eu comprava manteiga na linha Brasil. E aí começou a ficar uma manteiga rançosa, aí eu fui lá, verifiquei e tal, e o cara dizia, não, mas eu não mudei nada e tal, eu fiquei lá, né? Até ele começar a tirar o leite. Daí eu fui ver como é que ele estava tratando as vacas dele. Ele fez um silo com casca de laranja. Tá. Então tudo reflete no sabor final, né? Claro. Por que o porco lá para fazer o presunto de Parma tem um sabor especial? Porque ele come frutas na época certa, isso passa para o corpo, né? Então essas pequenas coisas é que tu vai que fazem a diferença. Exatamente. E Pedro, quando é que tu entrou na gastronomia como profissão? Assim, como Luiz, deixa eu te contar. Eu depois que eu comecei a viajar e tal, como representante comercial, lógico, todo dia eu estava em restaurante, muitas vezes ficava fora, a gente tinha os amigos ali, cozinhava e tal, de noite. Enfim, a gente começou a conviver com isso. Mas o meu marco inicial, assim, para uma definição da gastronomia, foi em Capão da Canoa. Capão da Canoa, churrascaria do Negrão. Era um criolão grande, ele tinha uma churrasqueira maravilhosa, mas não era nem tanto a comida, a forma como ele te recebia.
Luiz, eu entrava lá, muitas vezes, contando os pila, e ele te recebia que nem um rei. E eu dizia, puta que pariu, isso aí é uma ideia legal, tu ser recebido assim. E aí meu sogro já estava meio que falando comigo para eu entrar pro lado do restaurante e tal. E eu digo, se eu entrar para a gastronomia, eu vou copiar o Negrão. Vou fazer o trabalho que o Negrão fazia. Né? Acabei entrando, acabei fazendo, e um dia eu digo, vou lá para Capão para agradecer o Negrão. Ele tinha fechado a casa, até hoje não achei mais o Negrão. Luia, tu sabe, todo mundo sabe, o estilo como eu tinha lá, eu e o Mário, mais o Mário do que eu até, o estilo de receber o cliente. Claro. Tá? Isso eu devo ao Negrão. E, assim, ó, não tem, Luia, em qualquer coisa que tu vai, mas especialmente no restaurante, quando tu vai para o restaurante, normalmente tu não vai com problemas. Tu vai até para negociar alguma coisa, tu vai de alto astral. Mas tu chegar lá e não ter uma boa receptividade, 30% da tua expectativa já foi ali. Né? Teve um ano que a Chevrolet ganhou um troféu de melhor revendedor, alguma coisa assim, e eu fui assistir a palestra lá em Canela, no cinema deles lá. Ele ia fazer uma palestra de noite e tal. O dono dos caras da GM. Aí, de tarde eu recebo lá, veio o seu Eles, veio com uma turma lá, para almoçar lá no nono. E eu recebi esse normalmente, como eu sempre fiz. Bom giorno, bem-vindo. Eu troço todo bacana de receber. Quando eu estou na palestra, o palestrante, diz ele assim, ó, hoje eu me convenci de que o bem receber é tudo que a gente quer. Eu fui almoçar num restaurante assim. E tu estava lá. E eu estava lá, diz ele, um tal de Nono Mio. Estou aqui. Não, mas é verdade, Luia. Não custa nada. Isso aí, coisa que tu mais quer é ser bem recebido. Verdade. A pior coisa que existe, a gente esteve comentando hoje sobre isso, e ontem à noite também sobre isso. Tu vai muitas vezes em alguns locais, e isso, a gastronomia é bom que elas prestem atenção nisso. Cara, tu tem que atender bem, tu tem que receber bem. Na chegada e na saída. É o acolhimento. Isso né? é o acolhimento. Que no fundo, se tu falou antes, se tu chega ali, é muito frio, o acolhimento a comida pode ser boa, mas daí metade do assunto ficou ali, né? Mas, Pedro, assim, ó, estou olhando aqui o relógio porque é rapidinho, nossa, né? Boa. Pedro, é o seguinte, Gramado evoluiu, cresceu, estamos aí com o Festival de Gastronomia, já 17 edições. Tu participou de todos, diretamente de todas. E como em Brasil e tal. E a comida de Gramado, nós falamos aqui de fondue, de churrasco, de pizza, de café colonial, mas ele evoluiu muito. Hoje nós temos na linha de gastronomia, sei lá como é que se denomina, se é gourmet, se é isso, se é aquilo. Então, surgiram bons restaurantes, alguns inclusive premiados aí a nível nacional e internacional, reconhecidos entre os melhores da América do Sul, do Brasil, a nível mundial, com certeza, aos poucos também. Como é o que tu acredita essa evolução da gastronomia? E também uma outra, já vou emendar a pergunta para deixar tu falar bastante. Porque a gastronomia ela requer detalhes. Muitas vezes a origem, tu falou antes do leite, a origem do produto, aonde é produzido. Então, como é que nós conseguimos evoluir e de que forma que a gente consegue manter o diferencial nesse tipo de comida? Deixa eu dizer assim, Luia, nós começamos eu boto na qualificação da gastronomia de Gramado, a grande responsável é o Festival de Gastronomia. Tá? Aliás, nós não estamos no 17º ano do festival, estamos no 18º. Oficialmente. Tu conhece? Não, oficialmente 17º. Certo. O Coleto vai ficar bravo comigo, tá? Mas não tem problema nenhum. Lá eu não recordo mais o ano, o Felipe Pessim veio para Gramado, voltou que ele estava no exterior e tal, e ele fez o primeiro festival de gastronomia de Gramado. Tá? Eu não lembro. Foi uma coisa de 4, 5 restaurantes que fizemos. Foi um festival bem bacana, não foi de rua, não foi de nada, só um tour gastronômico. E aí a gente fez um tipo de votação. Né? Os melhores restaurantes, os 3 eu acho que foram, a gente escolheu o que foi votado. Os 3 melhores iam fazer um jantar de encerramento do Serrano. Então, o prato de cada restaurante foi servido lá no Serrano para 200 pessoas, 180 pessoas, alguma coisa assim.
No ano seguinte, ou 2 anos após, o Coleto era para o secretário de turismo. Isso. E aí ele se intitulou, que é o primeiro festival agora, Sim. só que ele mudou o nome. Era o Festival de Vinhos e Gastronomia. Sim. Tá? Então, na minha opinião... Tinha bastante bebida, Mas assim, ó, aí, Luia, a partir daquele ano ali, nós tivemos um aprendizado. Olha aqui, eu tive na minha casa chefe italiano, eu tive chefe francês cozinhando. Nós tivemos um ano que nós tínhamos chefes do Japão, da França, da Itália. Eu acho que esses 3 países, de repente, tinha mais um, de chefes de renome. Não sei como é que o Coleto conseguia trazer. Sim. E aí, quando esses chefes chegavam à nossa casa e viam a nossa cozinha... Eles faziam festim, né? Eles faziam festinha, exatamente isso. É. Quando eles entraram na nossa casa e via a nossa cozinha, e nós via o que o chefe fazia, a gente passava vergonha. E aí a gente começou... Não, Luia, é exatamente isso. O Clécio Gobi fez uma, tá? Com um chefe francês. O chefe francês ia fazer uma truta, uma coisa assim lá. O chefe era... Bom, não me recordo. Enfim, o cara fez todo o mise en place para a noite, deixou tudo prontinho. O Clécio olhando ele, aí não gostei. Ele lá mudou o troço. Pode perguntar do Clécio. Ele mudou o troço. Esse é o Clécio, grande né? Clécio. Mas assim, ó, a partir daquele primeiro, segundo festival, o que começou a acontecer? Eu me senti na obrigação de pegar o meu cozinheiro e profissionalizar ele. Eu comecei a fazer cursos de cozinheiro, porque eu senti o quanto nós estávamos a desejar. Né? O que eu senti, que nós tínhamos que mudar a forma de servir, certo. Que também tu tinha que qualificar. Né? Nós era muito amador. Nós sabia cozinhar, mas não sabia fazer um trabalho para apresentação. Um dia eu resolvi de fazer um prato diferente e fiz um fazão. Daí eu convidei o Luciano Pessinha para me dar a ideia do fazão. Botei, fiz todo o processo do fazão, no forno e tudo, e larguei na mesa. Daí o Luciano me chamou, sim, mas me serve? Né? E eu, certo? Não, coisa óbvia, né? E como é que tu vai servir? Luia, e cortar um fazão inteiro não é fácil. Eu só imagino. E tu tem que ter faca que corte. Claro. E tu tem que saber cortar. Né? Ali foi uma balde de água me jogaram em mim. Né? Aí fiz a mesma brincadeira com o Dr. Lucchesi. Daí o Dr. Lucchesi disse, não, eu sou cirurgião, eu sei cortar. Então, essas coisas, tu aprende muitas vezes passando vergonha. Claro. Né? Porque aí tu vê quanto tu está a desejar. Sim. E aí começou, Luia, ano após ano, a nós qualificarmos. Hoje a nossa gastronomia não deixa a desejar nada para São Paulo. Não. Tu pode ir para onde tu quiser. Lógico, de repente não tem aquele requinte que nós... Hoje, eu participei agora há poucos dias do encontro da Boa Lembrança, que a gente faz parte. São 100 chefes de cozinha que se reúnem e discutem. Tá? E há contestações. Muitos querem trabalhar com a pinça e botar só o detalhe, mas esquecem do fundo da panela, que é o sabor. Mas é estilo de cada um. Claro. Mas hoje, muito importante, os olhos também comem. Tu tem que ter boa apresentação. Né? E a gente tem um custo alto, muito alto hoje, para esse tipo de coisa, que são os utensílios. Tu quer botar um prato diferente, mas ele quebra fácil. E aí tu vai comprar um belo prato servido com um prato trincado. Aí, puta, só ali já foi uns 10% do teu olhar. E assim, Luia, é o guardanapo, é a forma como a mesa é exposta, né? O copo limpo. Tudo se soma numa gastronomia. E assim, Pedro, isso está formando uma escola. Uma escola. Porque, obviamente, que o cara aprendeu contigo, vai para outro, isso é natural. Hoje, Luia, já tem gente que nos convida para ir para outros locais que eles querem aprender com a gente. É isso aí. Então, hoje, aquilo que a gente copiava, hoje nós estamos sendo copiados. E, Pedro, uma coisa assim, eu gosto muito de olhar esse programa de culinária. Sim. E tal. E eu vejo assim que o destaque também tu ter produtos locais e frescos. Como é que é a relação da gastronomia com o nosso produtor? O nosso produtor também evoluiu.
Sim. Só que isso aí, Luiz, é uma das coisas que eu já vinha brigando há muitos anos. E eu até tinha um projeto comigo, junto com o Vanderlei do Vivas. Ele tinha um pavilhão separado. E eu tinha pensado com ele, para nós botar ali um centro de distribuição de produtos regionais. Tá? Porque o que falta para isso, Luiz? É nós, da área da gastronomia e da hotelaria, a gente sentar e fazer um planejamento a longo prazo, do ano todo. Certo. Quantos pés de alface eu preciso por semana? Quantos quilos de cenoura eu preciso por semana? E nós jogar isso para a Secretaria, digamos, da Agricultura, e ela administrar isso. Então, o que aconteceria? A linha nova só vai produzir moranguinho. Sim. A Furna vai só plantar batata e cenoura. Eles têm já o cliente garantido. Garantido. Não, e nós vamos ter um custo menor, qualidade melhor, tá? Porque volta e meia a gente busca informações, só para ter uma ideia. Salsa. Tem gente aqui da Serra Grande, da Marconda, que planta salsa para vender para o Ceasa. Tá? Eles vendem uma caixa, que tem que ser tudo em pacotinho, uma caixa de salsa, vamos supor, a 75 pila. Tá? Uma caixa de salsa. Certo. Não vou dizer que a cara é barato, mas eu vou mandar vir do Ceasa para a distribuidora aqui. Para a fruteira. E ela vai me entregar. Eu vou pagar mais de 200. Sim, as intermediárias. Então, se eu pagar 100 ou 120 para esse cara, ele vai ganhar muito mais e vou poupar muito mais. Então, na minha opinião, nós temos muito produto bom aqui que nós temos que tentar, o que precisamos, se organizar. Né? Porque, cara, só em tu pensar que qualquer fruta, hortigranjeiro, fruta que vem vindo lá, foi para Porto Alegre, pegou quanto gás carbônico, então, na vinda para cá, a mesma forma, quando nós temos tudo aqui. Ela deixa de ser fresca. Pedro, já estamos chegando quase ao final. Então, passa ligeiro, né? Duas perguntinhas, duas colocações que é importante. Sim. Primeiro, na gastronomia é difícil, mas vamos lá. O que tu tem saudade, assim, em termos de gastronomia do passado, que diz, pena que não tem mais em Farroupilha. Gramado. Comer um farroupilha. Farroupilha. Eu é o Bauru. O Bauru é o prato. Sim, mas era um Bauru. Mas explica, não era explica o que é o farroupilha, porque a maioria não vai lembrar. Os mais antigos vão lembrar, mas os mais farroupilha era para nós o sanduíche melhor que existia. Com salame italiano. Com salame italiano, queijo. O cacetinho. Um cacetinho comprido. Mas não os cacetinhos de hoje. Era o meio pão d'água. Era o meio pão d'água. Aquilo, cara, esses tempos eu fui para a Janta da Fronteira e lá em São Gabriel tinha lá o nome lá no quadro, Farroupilha. Esse vou comer. Então, o Dinda, eu me lembro muito bem que o Dinda tinha muito o tal do Farroupilha, assim como tinha o Café Cacique também sempre tinha o Farroupilha, né? E o Bauru ao prato era mas sem medo de errar. Ele tinha 25 centímetros. Era enorme. Ele era o tamanho do prato. Era um pão grande. Lá dentro ia um senhor bife, e não era carne moída, né? Era bife. Bife mesmo, né? Bife. E aí vinha os presunto, queijo, ovos. Ovos e... maionese. Era uma refeição, né? Não, claro. Aliás, em Caxias ainda tem alguns restaurantes que o prato principal é Bauru. Ainda tem. Eu tenho saudade. Então, Pedro, e para finalizar, assim, gastronomia de Gramado daqui 5, 10 anos. Qual é a tua opinião? Isso é uma das coisas que eu mais me preocupo, Luia. Eu vejo isso, a gente discute muito isso. Hoje, até o fator de mão de obra está tudo muito complicado. O nosso dia a dia de quem gosta de investir e tal, ele está bem incerto, é muita coisa duvidosa. Eu tenho dúvida ali na linha da gastronomia. Eu penso, se eu puder, para poder manter um bom padrão de qualidade, eu gostaria de reduzir minha casa à metade hoje, para ter um bom produto. Eu tenho assim, no futuro da gastronomia, pode ser que eu fale no que eu vou dizer. Outro é grande para lotar a tua casa, para viabilizar teu negócio, outro faz uma coisa pequena para fazer coisa de qualidade. Tá? Porque quando surgiu a época em que, no nosso tempo, Luiz, do passado, as nossas mulheres ficavam em casa, não trabalhavam. Sim. A grande maioria.
nós almoçávamos e jantávamos diariamente em casa. A gente ia eventualmente jantar fora. A gente recebia as pessoas em casa. Existia uma área, uma convivência social maior. Hoje se perdeu muito essa convivência, porque hoje qualquer coisa tu sai para... Hoje não é mais tu que define o que tu vai comer. Tu sai da prefeitura, tu vai sai para almoçar, tu vai no comido aquilo. Quem preparou para eles foram eles, não foi tu. Tu tem a opção de escolher. Como é que ele fez? Isso não te pertence. O que pertence é o cara que fez. Isso me preocupa muito, porque nós estamos perdendo, e não é o fator de perder, mas pelo fator de tu fazer quantidade, ficou muito industrializada a coisa. Então, eu não sei, daqui 10 anos, o que poderá acontecer. Eu, na minha forma de ver, ou tu vai te tornar um restaurante grande, que tu possa atender 300, 400 pessoas, ou tu vai... Meio termo, eu acho que não vai resistir. Um restaurante médio. Um pequeno, bem cuidado. Bem cuidado, exatamente isso. Com qualidade e pelo fator, Luiz, hoje tu não consegue mais mão de obra, ninguém mais quer trabalhar, entende? O jovem hoje, ele não está mais comprometido com nada. Então, ele nem quer que tu assine a carteira, ele quer, amanhã não vem, não vou perder pontinho. Então, tudo isso aí tu começa a botar na balança. Quem quer ter qualidade, eu não sei, mas eu acho que não é muito, não vai ser muito comum tu ter coisas maiores, tu tem que ter um autosserviço, vai ser o que vai tomar conta, na minha forma de ver. Pedro, muito, muito obrigado. Primeiro, te agradecer mesmo, acho que é super importante aí, porque a gastronomia não adianta, é o que a gente curte, gosta, né? Então, muito obrigado. Queria deixar aqui um convite a todos para continuar participando do Festival de Gastronomia. Está muito bem, almocei lá hoje meio-dia, está muito legal. Muito legal lá. Domingo, vale a pena ir lá, curtir. Não só, tudo está bonito. Além da gastronomia, o espaço está bonito. O visual está bonito, a comida está boa. Tem várias atrações paralelas também. Eu me chamou a atenção, viu? Exatamente. Então, queria deixar esse convite e agradecer aqui ao Golden Lagueto Multipropriedades e Claro, na Rua São Pedro 514, pelo apoio, pelo patrocínio, e desejo a todos, então, um bom final de semana, já que amanhã já é sexta-feira. Quinta. E sexta, que nós estamos gravando na quarta. O programa quinta. E deixar o agradecimento, um bom fim de semana a todos, e até quinta-feira que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.